A minha mulher passou 6 meses a planear o divórcio perfeito para ficar com metade da minha fortuna. Ela pensava que eu era o marido distraído que assinaria qualquer papel para evitar conflitos. O que ela não sabia era que, enquanto ela ensaiava as suas frases cruéis ao espelho, eu já tinha transformado a nossa casa numa sala de interrogatório e estava a gravar cada palavra. 5 frases. Foi exatamente isso que bastou para reduzir a cinzas um casamento de 6 anos e um relacionamento de uma década. Naquela sexta-feira à noite, eu estava sentado no meu escritório em casa, um apartamento clássico no bairro da Lapa, em Lisboa, a olhar para o ecrã do meu computador. Mas a minha mente não estava nos projetos de arquitetura que eu deveria estar a rever. A minha mente estava a rebobinar, num loop obsessivo, cada palavra calculada que tinha saído da boca da minha mulher, a Sofia, durante a última semana. Cada frase tinha sido entregue com uma naturalidade assustadora, desenhada cirurgicamente para me ferir, mantendo sempre uma negação plausível. Mas, em vez de me quebrarem emocionalmente como ela esperava, aquelas palavras fizeram algo muito mais perigoso. Elas acordaram-me. Tudo começou numa manhã cinzenta de segunda-feira. Eu estava a tirar um café na cozinha quando a Sofia entrou, impecável no seu fato de marca, pronta para vender mais uma propriedade de luxo no Chiado. Ela nem sequer olhou para mim. Enquanto deslizava o dedo pelo telemóvel, ela largou a primeira bomba com um tom de quem comenta a previsão do tempo. Ela disse que às vezes se perguntava se nós os dois tínhamos apenas ficado confortáveis um com o outro, em vez de construirmos algo com significado real. Parei com a chave na meio caminho da boca. Quando lhe pedi para explicar, ela apenas encolheu os ombros e disse para eu esquecer, que estava apenas a pensar alto. Mas eu sabia que aquilo não era um pensamento aleatório. Era um teste. Era o início de uma demolição controlada. A terça-feira trouxe a segunda frase, durante um jantar silencioso com comida tailandesa. Do nada, ela mencionou que tinha visto um casal de amigos nossos e comentou como eles pareciam vivos juntos, o que a fez perceber o que nós estávamos a perder. Desta vez, ela olhou-me nos olhos. O sorriso condescendente que ela me ofereceu quando perguntei o que faltava entre nós fez o meu sangue gelar. Ela falou em conexão e paixão, mas os olhos dela não mostravam tristeza. Mostravam desprezo. Eu senti uma raiva fria crescer dentro de mim, mas mantive a expressão neutra. Eu sabia que se reagisse com emoção, estaria a dar-lhe exatamente a munição de que ela precisava para se fazer de vítima. Na quinta-feira de manhã, o ataque foi mais direto e revelador. Enquanto tomávamos um pequeno almoço apressado, ela olhou para o telemóvel com um ar sonhador e mencionou um nome que eu nunca tinha ouvido com tanta frequência: Ricardo. Ela disse que o Ricardo lhe estava a falar sobre a casa dele na Quinta do Lago, no Algarve, e comentou que ele sabia como viver a vida de verdade, não apenas existir. As campainhas de alarme na minha cabeça transformaram-se em sirenes. Ricardo era supostamente um cliente novo, um investidor. Mas a forma como ela disse o nome dele não era profissional. Era admirativa. Era íntima. Eu guardei aquele nome na minha lista mental de prioridades e saí para o trabalho com um nó no estômago. O golpe final chegou na sexta-feira à noite. A Sofia apareceu à porta do meu escritório, com uma expressão ensaiada de tristeza, e disse que precisávamos de conversar sobre se aquele casamento ainda fazia sentido para algum de nós. Ali estava. O culminar de uma semana de tortura psicológica. Ela queria que eu fosse o vilão. Ela queria que eu explodisse, que pedisse o divórcio, para que ela pudesse dizer aos amigos e à família que eu tinha desistido de nós. Mas eu fiz o oposto. Levantei-me, dei-lhe um beijo na testa e concordei calmamente que as coisas não estavam a funcionar. A confusão no rosto dela foi impagável. Ela esperava uma luta, mas eu dei-lhe um vácuo. Naquele fim de semana, ela disse que precisava de espaço e desapareceu para a casa da mãe. Foi o erro fatal dela. Com a casa vazia, eu não fiquei a chorar no sofá. Eu tornei-me analítico. Nós sempre partilhamos a localização nos telemóveis por segurança e, anos atrás, eu tinha configurado um sistema de cópia de segurança automática no nosso computador fixo, algo que ela, na sua arrogância tecnológica, nunca se deu ao trabalho de verificar. Naquela noite, acedi à nuvem partilhada. As fotografias começaram a aparecer no ecrã e o que eu vi confirmou tudo.
Não eram apenas selfies inocentes. Eram fotografias de jantares românticos com datas em que ela supostamente estava a trabalhar até tarde. Mas o verdadeiro choque, o momento em que a minha tristeza se transformou em pura estratégia de guerra, foi quando encontrei uma captura de ecrã de uma conversa de WhatsApp. Não era uma mensagem de amor. Era uma fotografia de um documento legal sobre partilha de bens em caso de divórcio litigioso, enviada para o tal Ricardo. E a resposta dele, logo abaixo, fez-me perceber que eu não estava a lidar apenas com uma traição amorosa. A resposta dizia que ela tinha de aguentar mais 2 meses para garantir que o bônus anual da minha empresa entrasse na conta conjunta antes de ela sair. Aquilo não era um caso extraconjugal, era um assalto bancário planeado ao pormenor. E eu tinha acabado de apanhar os ladrões dentro do cofre. Naquela segunda-feira de manhã, enquanto a Sofia saía para o trabalho com aquele ar de superioridade de quem acredita ter o controle absoluto da situação, eu iniciei a minha metamorfose. O marido apaixonado e confuso do fim de semana tinha desaparecido, no seu lugar estava um estratega frio, movido não pelo desgosto, mas pela precisão cirúrgica de quem precisa de desarmar uma bomba. Liguei para o escritório avisar que tiraria uns dias por motivos pessoais, e minutos depois, estava ao telefone com 2 contactos essenciais, uma advogada de família implacável, conhecida por defender os interesses da velha guarda de Lisboa, e um detetive privado discreto, o Sr. Carvalho, especializado em litígios complexos. O primeiro encontro com o Sr. Carvalho, num café discreto perto do Príncipe Real, foi revelador. Entreguei-lhe tudo o que tinha recolhido da nuvem, as fotografias, as mensagens, e o nome do tal Ricardo. Pedi um perfil completo, financeiro e social, daquele homem. Enquanto o detetive fazia o seu trabalho, eu precisava de executar a minha parte do plano. A estratégia era simples, mas exigia um autocontrole brutal. Eu tinha de me tornar exatamente o homem fraco e derrotado que a Sofia queria que eu fosse. Se ela percebesse que eu sabia da verdade, o plano dela mudaria e ela passaria ao ataque imediato. Eu precisava que ela se sentisse segura, que acreditasse que eu era a ovelha a caminhar voluntariamente para o matadouro. Durante as 2 semanas seguintes, a nossa casa transformou-se num palco de teatro. Quando ela chegava a casa, encontrava-me muitas vezes sentado no escuro, ou a olhar para o vazio com um copo de uísque na mão. Pedi desculpa pela minha ausência emocional, concordei com todas as críticas que ela me tinha feito na semana anterior e assumi a culpa pelo distanciamento entre nós. A satisfação no rosto dela era quase imperceptível para um observador comum, mas para mim, que agora analisava cada microexpressão, era evidente. Ela estava a saborear a vitória. Acreditava piamente que me tinha manipulado até ao ponto de ruptura e que em breve eu lhe entregaria tudo de bandeja, consumido pela culpa. Foi então que ela lançou a isca principal, tal como eu previra. Numa noite de quarta-feira, com uma voz falsamente preocupada, sugeriu que fizéssemos terapia de casal. Disse que conhecia uma especialista fantástica, a doutora Margarida, que tinha ajudado uma amiga dela a encerrar ciclos de forma saudável. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Ela não queria salvar o casamento, queria um profissional para validar a narrativa dela, para documentar que ela tinha tentado tudo e que a falha era minha. Aceitei imediatamente, com uma gratidão fingida que quase me deu náuseas, dizendo que faria qualquer coisa para tentar entender onde tínhamos falhado. A primeira sessão no consultório elegante nas Avenidas Novas foi uma performance digna de um Oscar. A Sofia chorou, falou sobre a sua solidão, sobre como se sentia negligenciada ao lado de um homem obcecado pelo trabalho. A terapeuta, uma mulher de meia idade com um olhar penetrante, tomava notas e olhava para mim com uma reprovação mal disfarçada. Eu mantive a cabeça baixa, concordando com tudo. Disse que ela tinha razão, que eu tinha falhado como marido e que talvez não merecesse uma mulher tão dedicada. Quando saímos dali, a Sofia estava radiante. Ela sentia que tinha o aval clínico para a sua traição. No entanto, o Sr. Carvalho entregou-me o relatório completo sobre o Ricardo 2 dias depois, e o conteúdo era explosivo. O Ricardo não era um investidor de sucesso. Era um caçador de dotes profissional, com 2 divórcios litigiosos no currículo, onde tinha saído sempre beneficiado financeiramente de mulheres vulneráveis e ricas. Ele vivia de aparências, conduzindo carros alugados e vivendo em casas emprestadas por amigos influentes enquanto procurava a próxima vítima.
Mas o verdadeiro choque, aquele que fez o meu plano mudar de uma simples defesa para um ataque total, estava na última página do dossiê. Havia uma seção dedicada às conexões sociais do Ricardo. O detetive tinha encontrado fotografias antigas nas redes sociais, de uma conta já desativada, que mostravam o Ricardo em férias no Algarve há 5 anos. E ele não estava sozinho. Numa das fotos, num barco em Vila Moura, ele estava abraçado a uma mulher mais jovem, ambos a rir com copos de champanhe na mão. Aproximei a imagem e senti um arrepio na espinha. A mulher era inconfundivelmente a doutora Margarida, a nossa suposta terapeuta imparcial. A traição era muito mais profunda e perversa do que eu imaginava. A Sofia não tinha apenas arranjado um amante, ela e o Ricardo tinham montado uma armadilha corporativa. A terapeuta não era uma profissional neutra, era uma cúmplice, talvez uma antiga amante ou amiga íntima do Ricardo, colocada ali estrategicamente para garantir que o processo de divórcio corresse exatamente como eles queriam. Eles estavam a manipular o sistema legal e psicológico para me destruir e ficar com o meu patrimônio. Naquele momento, percebi que qualquer réstia de culpa que eu pudesse ter sentido por estar a enganar a minha mulher tinha desaparecido. Eles não estavam a jogar um jogo justo. Era uma quadrilha organizada. Enquanto olhava para aquela fotografia, percebi que a terapia não era o fim da linha para mim. Era a oportunidade perfeita. Se eles queriam usar a terapia para criar provas contra mim, eu usaria a mesma terapia para lhes dar a falsa segurança que os levaria à ruína. Eu continuaria a ir às sessões, continuaria a ser o marido patético, mas agora eu sabia quem eram todos os jogadores à mesa. E o que eles não sabiam era que eu tinha acabado de decidir aumentar a aposta para tudo ou nada. O jogo estava viciado, mas agora eu tinha as cartas marcadas. O sábado escolhido para o grande anúncio amanheceu com aquele céu límpido e enganadoramente sereno que é típico de Lisboa no outono. Para a Sofia, aquele dia representava a libertação final. Para mim, era o dia do julgamento. Durante a semana anterior, eu tinha orquestrado cada detalhe com a precisão de um maestro regendo uma sinfonia silenciosa. Convenci a Sofia de que a melhor forma de evitar fofocas e especulações seria reunir as nossas famílias num ambiente controlado e privado para comunicarmos a nossa separação de forma digna e madura. Ela aceitou prontamente, vendo na minha sugestão apenas mais um sinal da minha submissão e do meu desejo patético de manter as aparências até ao fim. Mal sabia ela que eu não estava a organizar um funeral para o nosso casamento, mas sim uma armadilha pública para sua ambição. Reservei um salão privado num hotel histórico na Lapa, um local que exalava a respeitabilidade e a tradição que a família da Sofia tanto valorizava. O cenário era perfeito, tapeçarias antigas, janelas altas com vista para o Tejo e uma atmosfera de gravidade solene. Convidei os pais dela, conservadores e preocupados com a imagem, a irmã dela, que sempre desconfiou da minha falta de ambição, e os meus próprios pais e irmão. Disse a todos que era imperativo a presença deles para um assunto urgente de família. A tensão no ar, quando começaram a chegar pouco antes das 11 da manhã, era quase palpável. Havia um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar das chávenas de porcelana e pelos murmúrios preocupados da mãe da Sofia, que olhava para a filha com uma mistura de ansiedade e pena. A Sofia, por sua vez, estava magnífica no seu papel de mártir elegante. Vestida com cores sóbrias, ela circulava pela sala, segurando as mãos dos pais, suspirando com resignação, preparando o terreno para a narrativa de que tinha tentado tudo, mas o amor não fora suficiente. Eu observava-a do outro lado da sala, sentindo uma calma gélida. Ela acreditava que controlava todas as variáveis daquela equação. No entanto, ela desconhecia a variável mais volátil que eu estava prestes a introduzir na sala, o próprio Ricardo. Trazer o Ricardo para aquele hotel, àquela hora exata, tinha sido a minha obra-prima de manipulação. Sabendo, através do relatório do detetive, que a ganância era o seu único ponto fraco, criei uma isca irresistível. Utilizei uma identidade falsa, apresentando-me como representante legal de um fundo de investimento imobiliário estrangeiro interessado em adquirir propriedades de luxo no Algarve, especificamente na zona onde ele fingia ter influência. Marquei uma reunião com ele para o mesmo hotel, à mesma hora, prometendo uma comissão que faria os olhos de qualquer vigarista brilhar. Ele não fazia a menor ideia de que a reunião de negócios era,
na verdade, no mesmo salão onde a sua amante estava prestes a anunciar o divórcio. Quando o relógio bateu às 11 horas, pedi a atenção de todos. A sala silenciou-se. A Sofia colocou-se ao meu lado, com uma expressão de tristeza ensaiada, pronta para me deixar falar e assumir a culpa, conforme o guião que ela tinha escrito na sua cabeça. Comecei a falar, mas não sobre a tristeza do fim ou sobre as falhas de comunicação. Comecei a falar sobre a verdade, sobre como, por vezes, a realidade que vemos é apenas uma construção frágil feita de mentiras convenientes. A Sofia olhou para mim de soslaio, uma ruga de confusão a formar-se na sua testa perfeita. Eu estava a sair do guião. A minha voz não tremia, estava firme, autoritária, desprovida daquela hesitação que ela tinha aprendido a desprezar. Foi nesse momento exato, cronometrado ao segundo, que as portas duplas do salão se abriram. O funcionário do hotel, devidamente instruído, anunciou a chegada do Sr. Ricardo, para a reunião agendada. A entrada dele foi cinematográfica. Ele entrou com o passo confiante de quem vai fechar um negócio milionário, vestido com um fato caro que provavelmente ainda não tinha acabado de pagar, com um sorriso predador nos lábios. Mas o sorriso congelou instantaneamente quando os olhos dele varreram a sala. Em vez de um investidor estrangeiro, ele encontrou uma plateia de rostos familiares e confusos. E no centro de tudo, viu a Sofia. O choque foi físico. A Sofia recuou um passo, como se tivesse levado uma bofetada invisível. A cor drenou totalmente do seu rosto, deixando-a com a palidez de um fantasma. O olhar dela saltou do Ricardo para mim, pela primeira vez em meses, vi o medo real nos olhos dela. Não o medo de ser deixada, mas o terror absoluto de ser descoberta. O Ricardo, percebendo que tinha entrado numa zona de guerra e não numa sala de reuniões, tentou recuar, balbuciando uma desculpa incoerente, mas eu adiantei-me. Com um gesto calmo, convidei-o a entrar, anunciando a todos que aquele homem não era um estranho, mas sim uma peça fundamental na história do nosso casamento que merecia ser ouvido. A confusão instalou-se na sala. Os pais da Sofia olhavam de um para o outro, sem compreender a ligação. O Ricardo estava encurralado, o instinto de fuga a lutar contra a paralisia social. Eu podia ver as engrenagens na cabeça da Sofia girar freneticamente, tentando calcular uma saída, uma mentira, qualquer coisa que pudesse salvar a narrativa que ela tinha construído com tanto cuidado. Mas era tarde demais. Eu tinha-os aos dois no mesmo espaço, sob os holofotes da verdade, e tinha acabado de trancar, metaforicamente, as saídas de emergência. A máscara de viuvez precoce da Sofia tinha caído, e o que estava por baixo era apenas pânico puro. O palco estava montado não para um anúncio de divórcio, mas para uma autópsia pública da traição deles. O silêncio que pairava na sala não era apenas pesado, era sufocante, carregado com a eletricidade estática de uma tempestade iminente. A Sofia tentou recuperar o fôlego, gaguejando que aquilo era um mal-entendido absurdo, que o Ricardo era apenas um consultor financeiro. Mas a presença dele ali, pálido e a transpirar, desmentia cada palavra que saía da boca dela. Sem dizer nada, retirei o meu tablet da pasta e liguei-o ao sistema de som da sala que eu tinha preparado previamente. Não havia necessidade de gritos ou acusações teatrais, a verdade tem uma sonoridade própria, e eu estava prestes a aumentar o volume. A primeira gravação que ecoou pelas paredes forradas a seda do hotel foi a conversa que ela tivera com o Ricardo no nosso quarto, semanas antes. A clareza do áudio era cristalina. Todos ouviram a voz inconfundível da Sofia chamar-me peso morto e a gabar-se de como a terapia estava a criar o histórico perfeito para ela sair do casamento como vítima. Mas o golpe de misericórdia foi a parte financeira. A voz dela, destilando arrogância, detalhava o plano para ficar com metade do valor do apartamento na Lapa e como ela estava apenas à espera do meu bônus anual para iniciar o processo. Os pais dela, pessoas que sempre prezaram a integridade acima de tudo, pareciam ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O pai da Sofia baixou a cabeça, incapaz de encarar a filha ou a mim, consumido por uma vergonha vicária avassaladora. Quando o áudio terminou, a Sofia olhou em volta, à procura de um aliado, mas encontrou apenas repulsa. Foi nesse momento de vulnerabilidade total que a natureza predatória do Ricardo se revelou na sua plenitude.
Percebendo que o esquema tinha colapsado e que a sua reputação, a sua única moeda de troca, estava em risco diante de tantas testemunhas, ele decidiu salvar a própria pele. Com uma frieza que até a mim surpreendeu, ele afastou-se fisicamente da Sofia. Ele declarou, autossuficiente para todos ouvirem, que tinha sido enganado por ela, que ela lhe tinha dito que o casamento era abusivo e que ele apenas tentará ajudar. A traição no rosto da Sofia foi absoluta. O homem por quem ela tinha destruído a sua vida estava a atirá-la para a fogueira sem pestanejar, numa tentativa patética de se livrar das consequências. Desesperada e encurralada, a Sofia jogou a sua última carta, aquela que ela acreditava ser o seu trunfo inabalável. Com a voz embargada pelo choro e pela raiva, ela gritou que não importava o que eu mostrasse, pois a lei estava do lado dela. Ela reivindicou a sua parte no apartamento da Lapa, afirmando que, como esposa, metade daquele patrimônio de milhões de euros lhe pertencia por direito, independentemente da traição. Foi a deixa para minha advogada, que tinha permanecido discretamente num canto da sala, dar um passo em frente e entregar um envelope ao pai da Sofia. Expliquei, com a calma de quem domina os factos, que a Sofia tinha cometido um erro fatal na sua ganância, o excesso de confiança. Ela estava tão focada na valorização imobiliária do apartamento que se esqueceu de ler as letras miúdas da escritura original e do nosso acordo pré-nupcial. O apartamento na Lapa não tinha sido comprado com fundos comuns, tinha sido adquirido com a herança da minha avó, meses antes do nosso casamento, e restaurado com capital próprio devidamente documentado. Segundo o regime de bens que assinamos e que ela ignorou na pressa do noivado, aquele imóvel era um bem próprio, incomunicável. Ela não tinha direito à metade. Ela não tinha direito a nada. A realidade abateu-se sobre ela como um teto a desabar. O plano de 6 meses, as mentiras, a manipulação com a terapeuta, a humilhação pública, tudo tinha sido em vão. Ela não ia sair daquele casamento como uma mulher rica e independente na Quinta do Lago. Ela ia sair sem casa, sem marido, sem amante, o mais devastador para alguém como ela, sem o respeito da própria família. O Ricardo, percebendo que o pote de ouro no fim do arco-íris tinha desaparecido, nem sequer olhou para trás ao sair apressadamente da sala, deixando-a sozinha no centro do tapete persa. A minha advogada informou-a de que seus pertences pessoais já tinham sido empacotados por uma empresa de mudanças e estavam num armazém pago por 30 dias. Ela tinha até o final da tarde para entregar as chaves do carro, que estava em nome da empresa, e sair da minha propriedade. A mãe da Sofia chorava copiosamente, mas quando a filha tentou aproximar-se, o pai ergueu a mão num gesto de barreira intransponível. Ele disse que precisavam de tempo para processar a profundidade daquela falta de caráter. Eu fiquei ali, observando o desmoronamento do império de mentiras que ela tinha construído, sentindo não alegria, mas a paz profunda e resoluta de quem finalmente cortou um membro gangrenado para salvar o resto do corpo. Sair daquele hotel na Lapa foi como emergir de um mergulho profundo e prolongado. Pela primeira vez em meses, o ar que enchia os meus pulmões parecia puro, leve, acima de tudo, meu. Não olhei para trás. Deixei a Sofia no centro daquele salão, rodeada pelos escombros da sua reputação e sob o olhar severo de um pai que sempre valorizou a honra acima do sangue. Enquanto conduzia pelas ruas de Lisboa, senti uma estranha ausência de euforia. Não havia alegria na destruição de alguém que um dia amei, mas havia uma serenidade absoluta, a certeza inabalável de que a justiça, embora tardia e brutal, tinha sido cumprida com rigor matemático. O processo de divórcio, que a Sofia planeara ser uma batalha longa e lucrativa, transformou-se numa formalidade administrativa rápida e humilhante. Sem o apoio financeiro do Ricardo, que desapareceu no éter como o cobarde que era, e sem os recursos da família, que lhe cortou o acesso às contas bancárias num ato de disciplina severa, ela não teve meios para contestar nada. A minha advogada foi implacável, mas justa. A Sofia saiu do casamento apenas com o que trouxe e com as roupas que cabiam nas malas. O seu investimento de 6 meses rendeu-lhe um saldo negativo e uma dívida moral impagável. Soube, através de conhecidos comuns, que ela foi obrigada a arrendar um pequeno apartamento na periferia, longe do luxo do Chiado e da Lapa, e que voltou a trabalhar numa imobiliária de bairro, onde o seu nome, outrora associado ao prestígio, é agora sussurrado como um aviso. Mas a minha limpeza não estaria completa sem tratar da cúmplice.
A doutora Margarida, a terapeuta que violou os princípios mais sagrados da sua profissão, não escapou ilesa. Na semana seguinte ao confronto, enviei um dossiê completo à Ordem dos Psicólogos e à entidade reguladora da saúde. As provas da sua relação anterior com o Ricardo, cruzadas com as datas das nossas sessões e as mensagens trocadas com a Sofia, eram irrefutáveis. Não foi um ato de vingança mesquinha, mas um dever cívico. Alguém capaz de manipular a fragilidade emocional de um paciente para benefício financeiro de terceiros não podia continuar a exercer. A licença dela foi suspensa para investigação, e o escândalo no meio profissional foi suficiente para fechar as portas do seu consultório elegante nas Avenidas Novas. Quanto ao Ricardo, a vida encarregou-se dele da forma que sempre faz com os parasitas. Descobri que ele já estava a tentar aplicar o mesmo golpe a uma viúva recente no Estoril. Desta vez, não precisei de intervir publicamente. O envelope anônimo enviado à senhora, contendo apenas o relatório do meu detetive e recortes de jornais sobre os seus processos anteriores, foi suficiente para lhe fechar as portas da alta sociedade lisboeta. Ele tornou-se persona non grata, um fantasma que todos conhecem e evitam, condenado a procurar vítimas cada vez menos sofisticadas, descendo degraus na escada que tanto desejava subir. Nos meses que se seguiram, dediquei-me a reclamar o meu espaço e a minha identidade. Remodelei o apartamento na Lapa, não para apagar a memória da Sofia, mas para criar um santuário que refletisse quem eu era agora. As paredes ouviram novas músicas, a cozinha cheirou a novas receitas e o escritório, antes um local de tensão e planos secretos, voltou a ser o meu refúgio criativo. Aprendi a apreciar a solitude não como um vazio, mas como uma tela em branco onde eu podia pintar o que quisesse, sem críticas, sem manipulações e sem as 5 frases a ecoarem na minha cabeça. Cerca de 8 meses depois do divórcio, o meu telemóvel tocou numa noite de chuva. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. A voz da Sofia, do outro lado, estava irreconhecível, trêmula, despida de qualquer arrogância. Ela disse que tinha cometido o maior erro da sua vida, que sentia minha falta, que o Ricardo a tinha manipulado. Ouvi em silêncio durante 2 minutos. O antigo eu, aquele homem que procurava validação, talvez tivesse sentido pena. Talvez tivesse oferecido uma palavra de conforto. Mas o homem que eu me tornei, forjado no fogo da traição dela, sabia que a compaixão sem limites é apenas um convite ao desrespeito. Quando ela terminou, esperando uma absolvição ou uma abertura, respondi com a calma de quem já não sente dor. Disse-lhe que as escolhas têm consequências e que a vida que ela escolheu destruir já não existia para ser reconstruída. Disse-lhe que a perdoava, não por ela, mas por mim, para não carregar o peso do ódio, mas que o perdão não implicava esquecimento nem retorno. Desliguei a chamada e bloqueei o número. Foi o último elo da corrente a partir-se. Naquele momento, percebi que a verdadeira vingança não é ver o outro sofrer, é chegar ao ponto em que a existência do outro se torna irrelevante para nossa felicidade. Hoje, a minha vida é radicalmente diferente. Conheci alguém. Chama-se Inês, é uma arquiteta paisagista que conheci num projeto de reabilitação urbana. Não houve jogos, não houve testes, não houve frases calculadas para ferir. A nossa relação cresceu organicamente, baseada na transparência brutal que só 2 adultos resolvidos conseguem ter. Ela conhece a minha história, e eu conheço as cicatrizes dela. Quando olhamos um para o outro, não vemos um meio para atingir um fim financeiro ou social, vemos um parceiro. Aprendi que ser um homem bom não significa ser um homem ingênuo. Aprendi que o amor deve ser protegido por fronteiras fortes e que o respeito não se negocia. As 5 frases que a Sofia usou para tentar acabar comigo acabaram por ser o catalisador da minha maior evolução. Ela queria que eu duvidasse do meu valor, mas acabou por me obrigar a descobri-lo e a defendê-lo com unhas e dentes. Às vezes, sento-me na varanda, a olhar o tejo, e penso na ironia do destino. Ela procurava uma vida de paixão e conexão baseada na mentira e acabou sozinha. Eu procurei a verdade, por mais dolorosa que fosse, e acabei por encontrar uma paz que o dinheiro dela nunca poderia comprar. Algumas histórias de traição terminam em tragédia, a minha terminou em libertação. E para quem estiver a ouvir, lembrem-se, quando alguém vos mostrar quem realmente é, acreditem na primeira vez.
E se tentarem destruir-vos, certifiquem-se de que usam os tijolos que vos atiram para construir uma fortaleza onde eles nunca mais poderão entrar.